pessoal, meu nome é Gesilane Lima e hoje eu vim falar com vocês sobre estrutura textual. Mas que estrutura é essa? Aquele modelo que o Enem solicita. Então, quem é que nunca teve dúvida de como escrever? Qual a estrutura que o Enem solicita? Então, hoje a gente vai falar sobre isso. Então, fica comigo, fica até o finalzinho desse vídeo que você não vai se arrepender, tá ok? Então, pessoal, esse slide que a gente vai analisar hoje, eu vou deixar o link aí embaixo para que vocês possam baixar e acompanhar a aula junto com esse material. Se tiverem dúvidas sobre esse material ou sobre qualquer outra dúvida do texto modelo Enem, só colocar nos comentários aí embaixo que eu estou aqui para ajudar mesmo, tá bom? Então vamos começar. Antes de você começar a escrever o seu texto, você precisa se organizar. Então, como é que você vai se organizar? Primeiro, você precisa de um modelo, né? Criar o seu próprio modelo. Acredito que todo mundo já viu aí na internet várias dicas, né? De pessoas dizendo, eu tenho um modelo pronto que você vai tirar nota 1000, né? E várias pessoas saem publicando informações sobre esse modelo. São modelos legais, claro, mas o que eu indico é que você crie o seu próprio modelo. Você criando o seu próprio modelo, você vai compreender que você tem o conhecimento da escrita e vai poder escrever qualquer texto e vai ter a segurança de não estar errando. Então, quanto mais você treina, mais você vai criando habilidades e vai vendo qual é o seu formato de texto e vai criar seu próprio modelo. E aí nem precisa usar o modelo que alguém utilizou, tá certo? Ou que alguém fez. Você vai utilizar seu próprio modelo e vai ter a certeza que não vai errar. Segundo ponto, você precisa ler a proposta e analisar. Então, o primeiro ponto para você começar a escrever o seu texto é ler, interpretar. Então, pega a proposta, lê com calma, analisa, marca palavras-chave, entenda o que está sendo proposto ali. Por que a maioria, uma grande quantidade de pessoas acabam zerando o Enem? Simplesmente porque não entenderam a proposta, porque não interpretaram. Então, você precisa entender o que está sendo pedido ali, tá bom? No terceiro ponto, já li o texto, né, as propostas, já sei sobre o que eu vou falar, agora eu vou pesquisar e anotar. Alguns alunos sempre falam assim, mas por que eu tenho que ler, pesquisar sobre o assunto se no dia do Enem eu não vou ter pesquisa nenhuma? Gente, é necessário que você construa sua bagagem de conhecimento ao longo do ano. Porque a sua pesquisa para a prova do Enem vai ser durante o ano todinho. Da mesma forma que você estuda, pesquisa, faz anotação para as outras disciplinas, né, matemática, história, você faz essas anotações e lê, você precisa fazer isso também para a redação. Porque você vai estar criando aquela bagagem, vai criar informações na sua mente e no dia do Enem você vai só selecionar essas informações que estão na sua cabeça e vai utilizar, certo? Então, leia, pessoal, se informe. Quando você já estiver bem mais maduro, que você conseguir lembrar dessas informações, aí você pode sim se testar a escrever o texto sem recorrer a anotações. Mas você tem que passar por esse passo, o passo 3, pesquisar e anotar. É até legal você fazer essas anotações, porque durante o ano você vai estudar vários temas. Quando chegar bem pertinho do Enem, ou um dia antes do Enem, você não vai conseguir reler tudo aquilo que você estudou, né? Revisar tudo de uma vez. Mas tendo suas anotações, é muito mais simples de você dar uma olhadinha nesse caderno e relembrar tudo, tá certo? E aí vai te ajudar na hora da escrita. O quarto ponto, já tenho tudo anotado, já organizei minhas ideias, já sei sobre o que eu vou falar, agora eu preciso escrever. Quando você está começando a escrever, às vezes o candidato ele tem o hábito de querer ansiedade, né? De querer escrever logo, saber como é que seu texto tá. Mas no começo você precisa paciência, tá? Paciência por quê? Porque o processo de escrita ele é lento mesmo. Às vezes você vai escrever algo e nem vai gostar, vai jogar no lixo, vai rasgar. Então quem nunca passou por isso? Mas por isso que você precisa paciência. Tudo que você escreve é importante. Então você escreve, né? Começa a escrever, leve o tempo que for necessário. Um dia, 2 dias, uma semana, leve o tempo que precisar. Esse tempo ele vai te amadurecer.
E aí, conforme for passando, você vai diminuindo esse tempo. Mas no começo você precisa sim ter paciência e escrever conforme for a sua necessidade. Então você escreve. Depois você deixa esse texto guardado um dia ou então algumas horinhas e depois vai reler ele para poder revisar. A revisão é importante lá para a competência 1, que é a competência que vai trabalhar com a gramática. Então você relê na busca de elementos gramaticais que você tem errado. Então isso vai te ajudar bastante. Então você escreve, deixa o texto descansar, até para sua mente descansar também e você poder identificar seus erros com maior facilidade. Tá certo? Você pode até pedir um colega, alguém da família para ler para você e te dar umas dicas, mostrar o que ele identificou de erro, que isso também vai te ajudar, tá bom? O quinto ponto é você vai se identificar, eu já sou um escritor maduro, já consigo escrever meu texto em menos de uma semana, já consigo escrever somente em um dia, então vou passar para o quinto ponto, que é cronometrar esse tempo. Então o Enem, ele te dá 1 hora a mais para você escrever seu texto, certo? Mas você pode utilizar até 1 hora e meia, ok? Então você utiliza 1 hora para escrever e as meia horinhas para passar limpo e ir revisando aqueles deslizes gramaticais que passou, tá ok? Então, o quinto ponto é esse: você cronometrar no relógio 1 hora para sua escrita. Coloca logo 1h30, né? 1 hora e meia. Ou então coloca 1 hora para você se alertar, saber que passou 1 hora, que você tem que terminar de escrever e começar o processo de revisão. Então, seguindo esses 5 passos, você vai conseguir escrever uma redação perfeita. Mas você precisa de paciência para que você chegue a um momento que esteja maduro e consiga escrever o seu texto com maior facilidade, somente 1 hora ou 1 hora e meia, tá ok? Estamos combinados assim? Então vamos passar. Bom, aqui eu vou falar sobre a estrutura. Nesse slide aqui eu vou só mostrar para vocês a estrutura, a quantidade de parágrafos de uma forma bem rápida para que a gente possa começar logo a análise do texto, tá bom? Então, quando você for escrever, você vai pegar aquela folhinha, pega um modelo, aquela folha modelo do Enem. Lá o Enem te disponibiliza 30 linhas para você escrever. Então você vai dividir essas linhas em 4 parágrafos. Organiza direitinho e divide em 4 parágrafos. Primeiro parágrafo para você introduzir o texto. Parágrafo 2 e 3 para desenvolver. E o parágrafo 4 para você colocar sua intervenção. É isso, tá certo? Vamos lá, aqui essa parte é super importante, é para você não zerar o seu texto. Como é que você não zera um texto, não correr o risco de jeito nenhum de zerar no Enem? Você vai fazer aquela interpretação textual que eu estava falando antes. Então você vai pegar a proposta, eu coloquei um exemplo aqui, acompanhei. Desafios enfrentados pelo sistema carcerário brasileiro. Você vai fazer delimitações nele. Qual é o tema? Qual é o assunto e qual é a delimitação dentro dele? Então você vai encontrar 3 pontos, ok? Esses 3 pontos devem aparecer ao longo do seu texto. Porque como é que o corretor ele pensa? Ele tem ali a proposta e ele vai destacar palavras-chave nessa proposta. E ele vai buscar, na hora da correção do seu texto, essas palavras-chave ou sinônimos dessas palavras-chave ao longo do seu texto. Se você esquecer de uma delas, você já está tangenciando. Então, você já está baixando sua nota e corre um risco até de zerar. Então, como é que eu faço isso? Vou fazer essa delimitação no tema. Qual é o tema central que tem aí? Sistema carcerário. Então, essa palavra, essa expressão ou palavras sinônimas que remetam a sistema carcerário deve aparecer no seu texto, porque ele é o tema central. Então, não tem para onde ir. O assunto, desafios enfrentados. Então, o que são desafios? Desafios são problemas. Quais são os problemas que o sistema carcerário enfrenta? Então, você tem que falar dos problemas. O Enem sempre traz essas palavrinhas, desafios, caminhos, e você tem que entender qual o significado dessas palavras. Desafio é quais são os problemas enfrentados, os desafios, e aí você tem que buscar sinônimos para essa palavra também, para utilizar ao longo do seu texto. A última delimitação, a última que é a delimitação, é o sistema brasileiro. Então você sabe, eu tenho que falar do sistema carcerário, tenho que falar sobre os problemas e dentro do Brasil.
Isso quer dizer que eu vou falar só sobre o Brasil? Não, isso quer dizer que você tem que falar sobre o Brasil também. Então você pode utilizar um exemplo lá do sistema carcerário nos Estados Unidos, mas trazer sempre para o Brasil. Essa vai ser sua delimitação. Certinho? Então você nunca vai zerar um texto se você seguir essa regrinha aqui, né? As palavras-chave da proposta devem aparecer dentro do seu texto, certinho? Vamos agora. Quando você pegar a sua proposta, você pode seguir esse esquema aqui. Colocar o tema, né? Sistema carcerário. Se você observar essa estrutura, ela já está designando os 4 parágrafos do seu texto. Então, primeiro, tema que vai ser a tua introdução. Eu já tenho que lá na introdução começar falando sobre o assunto que é principal, sistema carcerário. Você já pode ir organizando também quais são os problemas. Lembra que a palavrinha lá, desafio, eu tenho que identificar os problemas? Então, eu tenho que ter 2 problemas para falar no desenvolvimento 1 e depois no desenvolvimento 2, que isso nós estamos chamando aqui de premissa 1 e premissa 2. Então, olha aí, a premissa 1, se a gente está falando do sistema carcerário, a gente pode pensar qual problema ele está envolvido. Então, a gente colocou assim: a função principal do sistema penitenciário é a ressocialização dos detentos. Então, este é um problema. E aí eu coloquei aqui um livro do Foucault, Vigiar e Punir, porque esse livro fala exatamente sobre isso. Quando a gente traz um livro, a gente está trabalhando com a competência 2. É importante sempre citar alguma coisa. Você pode citar uma série, um filme, como eu coloquei aqui, uma novela, até um quadrinho que você esteja lendo, que esteja relacionado com o sistema carcerário, você pode colocar aqui, tá bom? Segunda premissa: os presos são submetidos a viver em ambientes insalubres, lotados, com alimentação precária e sem acesso a um tratamento de saúde de qualidade. Olha só como isso aqui é interessante. A gente está falando de princípios básicos que fazem, que auxiliam na sobrevivência de uma pessoa, assim como o do preso, claro. Então, qual a lei que fala sobre essa defesa, né, de sobrevivência das pessoas? A Constituição Federal. Então, quando você fala desses princípios, você pode utilizar em vários temas. Então, você pode guardar essa informação sobre a Constituição Federal e utilizar em qualquer proposta que venha a cair no Enem, ok? A sua intervenção. A intervenção a gente vai interligar em 3 pontos, tá? E esses 3 pontos a gente vai chamar de períodos. O primeiro período, você faz uma conclusão, né, dizendo que entendeu a problemática geral ali do tema, certo? Portanto, compreende-se que a situação do sistema carcerário brasileiro é muito problemática, está enfrentando diversos desafios, só uma frasezinha de conclusão, tá? Você entra no segundo período colocando aqueles 4 elementos que são exigidos pelo Enem, certo? Que são o quê? Quem, o que, como e para quê. Tem um 5º elemento que é chamado de detalhamento, que vai ser inserido em um desses 4, ok? O terceiro ponto, que é o terceiro período, se chama frase de retomada. Então, por exemplo, se eu falei no primeiro desenvolvimento sobre o livro do Foucault, eu posso no final colocar uma frase interligada com o que eu falei lá no desenvolvimento 1. Ou, se eu não quiser puxar para o Foucault, eu posso puxar para a Constituição Federal, mas é sempre importante que você coloque essa frase de retomada, para que seu texto ele fique redondinho, o corretor perceba que você está fazendo retomadas, está construindo o seu texto numa organização argumentativa completa. Então, o que é isso? É eu sempre estar relacionando aquilo que eu falei anteriormente com aquilo que eu ainda irei falar, ok? É isso. Vamos lá, aqui tem um texto, modelo Enem, vou ler a introdução, desenvolvimento e a intervenção e vou explicando para vocês. Então, primeira coisa que eu quero que vocês olhem, podem olhar, eu destaquei cada período em cores diferentes.
Períodos que eu chamo é quando existe um ponto final, certo? Então, sempre que você construir introdução, desenvolvimento ou intervenção, precisa ser dividido em períodos. Isso porque cada período ele vai trazer um conectivo, uma conjunção, que a gente já puxa para a competência 4, que é utilizar conectivos. Se você utiliza mais pontos no seu texto, pontos finais, mais períodos, a tendência é de aparecer mais conectivos. Então, quanto mais conectivos, o seu texto vai estar mais interligado, vai estar mais coeso e vai te ajudar bastante na competência 4 e também vai facilitar na competência 3, então vai te ajudar tanto na competência 4 quanto na competência 3, tá certo? Então, vamos ler aqui a introdução. Essa partezinha de vermelho é o tópico frasal, você já tem que ir mostrando sobre o que você está falando. Eu comecei assim, ó. O filme O Poço, através de uma óptica capitalista, retrata as péssimas condições de higiene e a falta de humanidade vivenciada em uma prisão vertical. Lembra, pessoal, lá das palavrinhas que eu mostrei para vocês antes, que tem que aparecer logo na introdução, que um era o sistema carcerário ou uma palavra que remeta ao sistema carcerário? Então, eu comecei aqui, ó, palavra prisão. Então, isso já faz referência à proposta. Outra coisa, já saí do senso comum, utilizando um filme, O Poço, que é bem interligado, tá? Tem um videozinho, eu já fiz um vídeo falando sobre o filme O Poço, quem quiser conferir, então só procurar aí no canal, vou deixar o link aí embaixo também para ficar mais fácil, então confere, porque ele é um filme muito legal, além de ele trabalhar com a questão de uma prisão, ele também trabalha outros temas que você pode utilizar em outras propostas, tá legal? Então vamos lá. Fiz essa apresentaçãozinha, ponto, agora eu vou para uma problematização. Vou problematizar. Então, primeiro, isso em vermelho é minha apresentação da proposta. No segundo período, eu tenho que problematizar. E no terceiro período, eu vou trazer a tese, certo? Então, começa a problematização. Olha que o que está aí marcado em amarelo são as expressões conectivas. Situação essa, que é a questão da prisão, que pode ser comparada com o cenário atual das cadeias públicas no Brasil, pois nota-se que a situação dos presidiários é nefasta em virtude da ineficiência do Estado no tocante ao tema. O que eu quero mostrar aqui para vocês? Primeiro, a expressão conectiva, situação essa, que eu já trabalho com a competência 4. Outra coisinha aqui, eu já trouxe a questão, fiz uma comparação, sempre que eu utilizar um filme, algo da ficção, eu preciso trazer para o cenário real. Então, eu disse que pode ser comparado com o cenário atual. Então, já trouxe, saí da ficção e entrei na realidade. Agora, a palavra Brasil que eu coloquei aqui, lembra que lá na proposta era sistema carcerário, desafio e Brasil? Então, já coloquei prisão no primeiro período, no segundo período eu coloquei Brasil e já estou mostrando um desafio, que é bem aqui, ó, a ineficiência do Estado. Então, logo na minha introdução, eu trabalhei com as 3 palavras-chave. Então, esse texto não tem perigo de zerar ou tangenciar, tá certo? É isso que você tem que fazer para não rezerar o seu texto. Tá legal? Lembra disso. Olha a tese. Já começo com uma expressão conectiva nesse contexto, que é nesse contexto do que eu falei. Compreende-se que o problema do sistema prisional não se resume à forma deturpada com a qual a sociedade entende a função de uma prisão, mas também a negligência das leis que protegem os presos. Olha aí, eu trouxe 2 desafios, 2 problemas que o sistema carcerário enfrenta. Primeiro, a forma deturpada com que a sociedade entende o que é uma prisão, e a segunda, a negligência das leis. Então, eu tenho 2 elementos aí, que seria a minha premissa 1 e a minha premissa 2. Ou seja, eu vou falar sobre a forma como as pessoas entendem o significado de prisão no desenvolvimento 1 e vou falar sobre leis no desenvolvimento 2, ok? Fácil até aí? Então, estrutura, o que a gente está falando aqui nesse vídeo sobre estrutura. O que você precisa saber?
a divisão entre períodos e a utilização de conectivos para iniciar cada período, ok? E outra coisa, para não tangenciar ou não zerar seu texto, segue a sequência de palavras-chave. Legal? Vamos para o desenvolvimento. Desenvolvimento 1. Observem aí, ó, por cores, eu delimitei cada período. Marcado em amarelo tem os conectivos, tá? Então, para você iniciar o desenvolvimento 1, você vai utilizar uma expressão de retomada. Eu estou dando uma continuidade, estou dando continuidade àquilo que eu comecei na introdução. Então, eu digo, nessa perspectiva daquilo que eu já vim falando, é relevante destacar que a função principal do sistema penitenciário é a ressocialização dos detentos. Ou seja, o sistema deve reeducar as pessoas que estão reclusas para que possam se adequar às condições e às leis da sociedade. Então, o problema que eu vou destacar aqui é que as pessoas não entendem qual é o significado da prisão, qual é a função principal de um sistema prisional. Então, eu já chego definindo o que é o sistema prisional para depois jogar a problematização. Olha aí o segundo parágrafo, eu começo com porém, eu já vou contradizer que, na verdade, o significado de sistema prisional é esse, porém, por outro lado, a sociedade entende de outra forma. Vamos lá, em azul. Porém, essa premissa não está sendo cumprida. Se ela não está sendo cumprida, por que ela não está sendo cumprida? Aí eu vou explicar. Aqui também é um conectivo esse pois. Eu marquei só os entre períodos, mas aqui também é um conectivo. Perdão, aqui é... Exatamente, aqui já é um outro período, porque eu não marquei. Então, nós temos um outro período aqui. Terminou essa frasezinha aqui, porém, essa premissa não está sendo cumprida. Ponto, um período. Aqui esse pois é um outro conectivo, explicativo. Pois, segundo a lógica Foucaultiana, na obra Vigiar e Punir, os presídios sobre o controle estatal concentram métodos de controle e repressão com o fito de monitorar e corrigir os encarcerados. Ponto, né? Começar outro período. Olha, outro conectivo aí. Contudo, essas estratégias de controle só agravam a crise no sistema prisional. Então, coloquei vários períodos e para iniciar esses períodos eu fui colocando conectivos. Aqui a gente já percebe, o corretor, ele já olha. Vamos pensar como se fosse o corretor, né? O corretor, ele olha para o teu texto já buscando esses períodos, porque ele quer identificar logo essa conectividade do teu texto. Então, quanto mais períodos, mais conectivos vai aparecer e mais fácil o corretor ele vai identificar, porque ele busca logo os pontos. Essa a visão do corretor, ele faz uma visão global, olha para o teu texto, procurando pontos e conectivos, certo? Para depois fazer uma leitura. Aí a gente puxa aqui para o finalzinho. O finalzinho pode ser tipo uma conclusão da ideia que você estabeleceu dentro do parágrafo. Por isso que tem esse conectivo portanto. Portanto, fica claro que esses aspectos revelam a falta de políticas públicas que prezem pela garantia desse direito, dificultando a ressocialização desses indivíduos à sociedade. Ok até aí? Então, tá observando que é muito parecido a estrutura da introdução com o do desenvolvimento? Porque a gente trabalha sempre com períodos e conectivos. Ok? Vamos para o desenvolvimento 2. Se ficar dúvida, pessoal, sobre o conteúdo, sobre a ideia, você coloca aí comentários, tá? Porque eu não vou aprofundar a análise do texto não, senão a gente acaba fugindo ao propósito desse vídeo. Mas se você quiser aprofundar, pode perguntar. Se surgirem muitas dúvidas, eu faço outro vídeo, tá bom? No desenvolvimento 2, se eu estou saindo do desenvolvimento 1, eu vou trazer um outro problema, então eu estou somando dois problemas. O que eu preciso? De um conectivo de soma. Por isso que eu coloquei aqui, ademais, tá? Olha os 3 períodos que eu destaquei, né? Cada vermelho. Eu estou destacando, você está percebendo que está aparecendo mais períodos dentro das cores, mas eu estou destacando pela ideia, tá? Porque é assim, no desenvolvimento você faz tópico frasal,
Aí depois você vai trazer uma justificativa e no final você conclui. É sempre assim. Apresento o tópico frasal, no segundo eu trago uma justificativa, problematizo, trago exemplos, eu vou extrapolar, né, sair do senso comum nesse segundo ponto. E no terceiro eu vou fechar a ideia, uma conclusãozinha do parágrafo, ok? Vamos ler. Ademais, é perceptível que os presos travam batalhas diárias pela sobrevivência. Ponto, agora eu vou explicar. Visto que são submetidos a viver em ambientes insalubres, lotados, com alimentação precária e sem acesso a um tratamento de saúde de qualidade, ok? Agora eu vou tentar explicar o que acontece nessa realidade. Aí eu trouxe uma expressão conectiva. Essa realidade contraria o artigo 5º da Constituição Cidadã de 88, o qual assegura ao cativo o respeito à integridade física e moral. Tá vendo que eu puxei aqui, eu disse lá na minha premissa 2 que eu iria falar sobre a Constituição. Então eu trouxe ideias da Constituição para cá, para explicar o período que está em vermelho. Continuando, o próximo período. Assim como destaca que ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Então, eu peguei uma citaçãozinha aqui citação direta, lembrando, você coloca entre aspas, que é do mesmo jeito que você encontra lá na Constituição, no texto. Então, finalizei aqui com essa citação direta. Uma citação indireta é você ler o texto, entender e escrever com as suas palavras. Então, você pode colocar segundo a Constituição e coloca com as suas palavras. Mas aqui é a citação direta. Para finalizar, é aquela conclusãozinha do parágrafo. Dessa forma, percebe-se que esse grupo se encontra à margem da sociedade, situação que faz com que eles sejam esquecidos pelas autoridades e, consequentemente, contribui para aumentar as mazelas dentro dos presídios. Como é que eu sei que eu estou concluindo o parágrafo? Eu tenho verbos que me indicam isso. Deixa eu voltar aqui o outro. Terminei aqui, ó. Portanto, o conectivo nesse caso aqui já indica que você está finalizando. Portanto, fica claro que esses aspectos revelam, então, fica claro já me identifica que eu estou entendendo, compreendendo o que eu discuti no período vermelho e o período azul. Então, ficou claro, ficou entendido, compreendi. Então, aqui eu já estou percebendo que eu entendi aquilo que foi discutido. Então, estou criando uma conclusãozinha. Nesse aqui eu tenho o verbo percebe-se. Dessa forma, percebe-se. Então, eu estou percebendo algo, eu estou concluindo algo. Então, sempre tem uma palavrinha que indica que você está fazendo essa finalização do parágrafo de desenvolvimento, tá bom? Vamos lá para a nossa intervenção. Olha aí que tem uns espaços maiores, não deixei unido o parágrafo para você perceber aqueles 3 elementos que eu falei anteriormente, que é você concluir o texto como um todo, depois trazer os 4 elementos básicos, incluindo o detalhamento, e no terceiro fazer a frase de retomada, certo? Esses 3 pontos vai te dar 200 na competência 5, tá ok? A maioria das pessoas tem medo da intervenção, mas se você seguir essa regrinha aqui, você vai tirar 200, ok? Então vamos lá. Olha aí, em amarelo nós temos os conectivos. Vou começar lendo o primeiro período, que vai ser a conclusão do texto. Dessarte, a forma que os detentos são tratados nas penitenciárias fere o que está prescrito na Constituição Federal. Olha que eu estou retomando aquilo que eu falei lá no parágrafo 2 e também falei na minha introdução. Quando eu falo para vocês que eu tenho que deixar o texto todo fechadinho, é isso. Eu falei na introdução sobre a Constituição, falei no desenvolvimento 2 sobre a Constituição e na minha intervenção eu estou falando de novo sobre a Constituição. Isso é deixar o texto todo coeso. E por isso mudanças são necessárias. Pronto, esta é a minha conclusão. Vamos lá para os 4 elementos, tá? Primeiro, coloquei o conectivo, assim,
É primordial, essa palavra ela é muito importante, porque ela enaltece, ela dá uma valorização para a tua intervenção. É primordial, é necessário, é relevante, é viável, é mister, pode utilizar qualquer uma dessas palavras, tá bom? Isso ressalta a importância da tua intervenção. É primordial que o Ministério da Segurança Pública, em parceria com o Departamento Penitenciário Nacional, melhore a estrutura das cadeias, assim como construa novos presídios, como através do investimento público-privado, com a finalidade de acabar paulatinamente com a superlotação e tornar esses locais salubres para a vivência dos presos. Olha aí, já temos os 4 elementos. Eu deixei marcadinho em cores para vocês perceberem. O quem é o Ministério da Segurança com o Departamento Penitenciário. O que eles irão fazer? Melhorar a estrutura das cadeias, assim como construir novos presídios. Como é que eu coloco 2 ações? Do jeito que eu fiz aqui, ó. Melhorar a estrutura, coloco conectivo, assim como construir novos presídios. Mas como isso vai ser feito? Através do investimento público-privado. Mas para quê? Com a finalidade de acabar paulatinamente, aí vai, os 4 elementos. Só que eu quero ir além, né? Às vezes as pessoas têm o hábito de querer construir 2 intervenções, só que o Enem, ele mudou essa regra, ele não quer mais 2 intervenções, ele quer só uma. Se você escrever 2 intervenções, ele vai escolher a intervenção mais completa. A outra intervenção, você nem precisa construir ela com os 4 elementos, porque ela vai servir só como teor argumentativo. Ela vai ajudar a complementar a tua argumentação, tá bom? E aí eu complementei aqui, ó. Além disso, é necessário o quê? Programas pedagógicos e esportivos organizados por ONGs. Além disso, programas pedagógicos e esportivos organizados por ONGs darão aos detentos a oportunidade de reinserção social. Como eu trabalhei com 2 problemas, eu precisava resolver os 2 problemas. Só que eu não preciso fazer 2 intervenções completas. Eu fiz uma completa, que é essa daqui que está toda coloridinha, e fiz uma segunda só em 2 linhas, lá na folha vai dar menos, só para fechar o segundo problema e eu ter a minha argumentação completa, toda fechada. Porque se eu trago 2 problemas e só resolvo um, isso vai dar um problema de coerência. Então, isso vai comprometer a minha competência 3. Por isso que se eu criei 2 problemas, eu preciso resolver os 2. Mas, como o Enem não pede 2 intervenções, eu crio só uma linhazinha explicando o que poderia ser feito e a outra intervenção eu faço ela completa. Legal? Agora eu vou finalizar. Vamos só voltar aqui para você perceber o que é o detalhamento. O detalhamento é quando eu começo a explicar. Cadê? Eu disse aqui, pronto. O meu detalhamento, ele vai estar construído tanto aqui no para quê, com a finalidade de acabar paulatinamente com a superlotação e, consequentemente, quando eu vou aqui explicando e, consequentemente, tornar esses locais salubres para a vivência dos presos. Aqui eu já estou detalhando. O que fortalece essa minha intervenção é essa conclusãozinha aqui no início, que ela vai entrar como detalhamento também, e esse finalzinho aqui, que é a frase de desejo, que entra também como detalhamento e faz a minha intervenção, ó, ficar 200. Vou ler agora para vocês a frase de desejo. Vocês perceberam que eu utilizei o filme O Poço, só utilizei uma vez, né? Nem retomei ele ainda. Utilizei o livro do Foucault, que eu retomei, utilizei na introdução, retomei no primeiro desenvolvimento. E utilizei a Constituição na introdução e retomei no desenvolvimento 2. Tá faltando quem eu retomar? O filme, que eu utilizei lá na introdução e ainda não retomei. Então, o corretor já espera que a minha frase de desejo tenha o poço, né? Referência ao filme Poço. Então, vamos lá. Dessa forma, a expressão conectiva, poder-se-á conseguir gradativamente a quebra do sistema opressor dentro dos presídios, da mesma forma que aconteceu no final do filme O Poço. Pronto, eu deixei meu texto ó, todo redondinho, todo fechadinho. Esse redondinho que eu falo é todo coeso, todo
compreensível, coerente para o corretor entender, certo? Claro e fácil. Para a gente fechar essa aula, eu preciso que vocês compreendam que para ter uma estrutura boa, eu preciso delimitar em 4 parágrafos: introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e intervenção. E dentro de cada parágrafo, eu preciso delimitar em pelo menos 2, melhor em 3 períodos. Tá legal? E aí você consegue um texto bem organizado, bem coeso, e o seu corretor ele vai tirar uma nota muito boa. Tá? Pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Se tiverem dúvida, não tenham vergonha, pergunta, bota aí nos comentários que eu vou responder para vocês, tá certo? Se quiserem dicas de outro, me passar, né? Peçam, né? Outros conteúdos que eu vou organizando e fazendo outros vídeos para vocês, tá ok? E aí, se você gostou do vídeo, curte aí, compartilha para que eu possa produzir mais conteúdos e ajudar vocês, tá legal? Então, obrigado por mais uma vez estarem comigo e até a próxima!